primeira delas é que, enfim, que é um processo muito longo e evidentemente um processo muito pessoal, sobretudo pro teu irmão, né? E eu fico pensando quais os desafios desse processo longo e pessoal, e emendo com uma segunda, né? Que não é apenas um processo longo de filmagem, mas como também um processo que demora anos depois, né, para que esse material vire filme, né? E fico me perguntando também quais são os desafios de colocar na tela, né, alguém que traz no corpo e na trajetória, né, as marcas da tragédia social brasileira, né? Sim, sim. Boa noite a todos que ficaram. É sempre uma felicidade estar aqui em BH. Minha mãe é mineira, então eu tenho um carinho especial pela cidade e pela mineirice. É, o filme Alan, cara, ele foi um filme. Ele se confunde também com a nossa história no cinema, né? Então, assim, eu acho que é o nosso primeiro filme mesmo, na época do começo da faculdade de cinema. A gente começa a filmar Alan e, e sempre acreditou que isso poderia virar o filme, muito instigado também pelo desejo do próprio Alan, né, que também tinha muito interesse no acontecimento desse filme. A gente, de alguma forma, estava junto na adolescência com Alan. A gente cresceu no bairro do Imbuí, Alan no bairro da Boca do Rio, então tinha esse convívio assim. Ao mesmo tempo que a gente tinha essa admiração por Alan, ele era mais um dos amigos ali de adolescência que estava ali convivendo, claro, entendendo todas as diferenças sociais, mas estava no convívio. E então a gente foi nessa jornada de filmando Alan até 2012, quando ele é assassinado pela polícia. Foram mais ou menos 10 anos, filmando do jeito que dava, né? E num começo assim também muito sem entender as responsabilidades de tal filmagem, sabe? A forma de filmar. É, nesse primeiro momento ali, tinha muito mais um desejo de estar junto, de participar, sabe, um próprio lance de conhecer a cidade. A gente tinha muito isso, né, de encontrar personagens que com eles a gente também foi conhecendo a própria cidade onde a gente vivia e tal. Tinha muito isso com o Alan, assim, né, do querer estar junto, do querer estar ali. E quando o Alan é assassinado em 2012, a gente leva de 2012 até 2022 meio que pensando em como lidar com essas imagens, né? E sendo bem sincero para vocês, a gente abriu alguns outros caminhos que não esse. E por quê? Porque o próprio filme, ele não dá conta da história do Alan, ele não dá conta da história de Diego, ele não dá conta dessa amizade entre Alan e Diego. E todas as vezes que a gente tentou trazer essas informações de uma história total, de meio que tudo que aconteceu, e Diego tinha muita vontade de contar isso, né? Diego sentia muito assim, mas se não tiver isso, as pessoas não vão entender que é por causa disso, e se não tiver essa parte aqui, só que a gente não filmou tudo. Essas filmagens elas aconteciam de maneira esporádica, né? Então, em alguns momentos a gente tentou concluir essa história com um off de Diego, ou filmando o Diego falando, mas de alguma forma a gente percebia que tudo que a gente tentava trazer de imagem e som novo era como se esse grupo de imagens recusasse, como se eles falassem assim, não vai dar certo juntar esses grupos diferentes de imagem. Então, a gente partiu para uma coisa que foi respeitar o momento do REC. Respeitar o momento que a gente decide filmar Alan, ou que Alan chama a gente para filmar ele. E deixar as fendas.
deixar as fissuras, deixar o indizível, mostrar a impermanência da imagem e como essas imagens também não dão conta do todo, e convidar quem está assistindo a ir completando do jeito que dá para ir completando, porque é isso. Eu acho que de nenhuma forma esse filme dá conta de tudo que aconteceu, sabe? Então a gente opta por esse filme fragmento mesmo, e encontra a estética do filme nessa ideia do fragmento, do ruído, do rame. E daí a gente foi construindo e chega nesse resultado, assim, e é isso, assim, eu acho que o que tem de mais forte é uma sinceridade, uma honestidade que a gente tem com esse material, de não manipular, sei lá, não deixar ele expor problemas que o filme carrega, como questões raciais, questão de documentarista e documentado. Então, assim, a gente quis ser muito honesto com esse grupo de imagens e deixar ver como ele bate na tela mesmo. É isso, acho que eu falei demais. Não, que isso. Você falou um pouquinho sobre a questão do som, né? Eu lembro que esse filme, na verdade, estava contando pra Cacá, foi o primeiro filme que eu assisti dos 400 que foram assistidos. Caramba! E eu assisti esse filme numa aldeia indígena, nos Pataxó, no sul da Bahia, e foi assim, fiquei bem impressionado e sem entender, depois eu tive que ver de novo, vamos dizer assim, na tela pequena. Mas chamou muita atenção o trabalho de som, né? Desde o início, no início mesmo eu falei assim, tá com um problema nessa cópia, eu acho que veio com... E depois a gente vai, né, se acostumando e vai entendendo. E também uma edição, né? Eu acho que a edição ela é especial, ela tem... Você usa muito a tela preta, né, entre uma imagem e outra, às vezes essa tela demora um pouco mais, ou às vezes ela é bem rápida a fim de que, né, você dê conta de todo o ar que você está querendo. Então você poderia falar um pouquinho desse processo e uma outra coisa. A edição, o trabalho de edição e o desenho de som, ele foi pensado mais próximo do lançamento do filme ou isso já estava desenhado lá em 2012? A gente, é o que eu estava contando, assim, a gente meio que deu uma super volta, assim, a gente saiu de um ponto para entender que a primeira coisa que a gente acreditava, que era essa ideia a gente até brinca, documentário, um documentário do cru, e a gente sempre desconfiou disso no começo, mas é isso, eu acho que outras coisas que iam atravessando esse desejo de dar conta do todo, então fez a gente dar essa volta muito grande, mas quando a gente entendeu isso, que quanto mais cru, melhor, isso ajudou muito a gente na definição da linguagem. Não tem trilha sonora, assim, a gente não compôs trilha nenhuma. A gente pensou em compor, mas aí a gente foi percebendo que não cabia também, sabe, momentos com trilha. Então, assim, é meio que a gente já sabia e foi um alívio muito grande quando a gente confirma. E aí a gente vai para a construção do desenho de som, da montagem. Ele é um filme que respeita muitos blocos, né? A gente não mistura muito, assim, a gente não traz imagem de um momento para outro, assim, são pouquíssimos momentos que isso acontece. Então, assim, eles são os blocos mesmo que foram acontecendo ali. E é isso, assim, para mim é sempre difícil assistir o filme, é sempre muito difícil, assim, eu saio muito desconcertado por ser algo muito próximo, assim, né? Hoje por coincidência, eu estava no hotel e eu vi os números do ano de 2021, de assassinatos policiais em 2021, e é brutal, assim, a parada, né? E na Bahia em especial. Então, assim, tem uma política mesmo de genocídio dos jovens negros e não sei, assim, eu não sei o quanto o filme provoca essa discussão, mas assim, é muito fundamental que todo mundo participe disso de alguma forma, na resolução disso, em como
parar isso, porque talvez seja uma de nossas grandes mazelas mesmo, seja essa forma como a polícia age. Eu te faço uma pergunta. Eu moro em favela, por exemplo, né? Nasci em favela, fui de favela, viajei, voltei de favela. Mas por quê? Aí uma diferença muito grande de favela. Isso que eu não entendo. A diferença social, por que isso? Dentro da favela ou na em sociedade? geral, a diferença que há em favela. No sentido, digo, vício, nada mais. Eu acho que... Situação difícil, né? Pai Por exemplo, eu sou uma pessoa nobre, faço coisas que eu não entendo. Cala a boca. Fati. Pô, eu também faço várias coisas que eu não entendo, velho. É questão rasa, né? É uma onda isso. Eu vou ajudar, mas não me ajuda, quer me derrubar. Oh, meu Deus. Velho, eu vou bem nessa linha aí também. Fati. Pergunta mais não. Aí você pergunta. Obrigado. Tamo aí. Pessoal, vocês têm questões pro Daniel? Mas eu gostei do filme, é muito bom, viu? Que legal. Obrigado. Nasci aí e moro aí. Viajei e voltei. Eu vou só te pedir porque tem outra pergunta aqui. Tamo aí. Luiz? Eu gostei muito do filme. E fiquei muito feliz que não tinha uma trilha. Eu acho que ia estar sobrando e, não sei, ia dar não sei, uma adocicada, uma coisa pop que realmente não precisava. Gosto muito dos momentos de tela preta, que o filme parece que acaba e não acaba, mas normalmente isso é um pouco chato, mas no caso você para pensar. E é engraçado que eu tenho a impressão que tem muitas imagens de um vai e volta, mas tem poucas, e são bem escolhidas. É uma pergunta mais assim, a família toda está desfocada, a família não quis participar do filme, a família assistiu o filme, os filhos, a mãe, todo mundo está com esse rosto, tipo, não deu autorização de imagem. Quem a gente não tem autorização de imagem, a gente desfocou o rosto por uma questão jurídica mesmo. Mas a pergunta era mais assim, se chegou até eles e eles não quiseram dar, ou vocês não conseguiram encontrar e aí mais fácil desfocar? A gente tentou com todo mundo que a gente queria mostrar, a gente tentou. Quem a gente desfocou é porque a relação com a família de Alan é um pouco complicada. Não é tão simples assim. Eles são evangélicos, bolsonaristas, então tem uma dificuldade aí assim nessa conversa. Quando o Alan foi preso, ele procurou vocês descobriram onde ele estava, vocês estavam sempre se procurando, né, ao longo desse... Boa parte do filme são conversas telefônicas de Alan ligando de dentro da penitenciária para Diego. Então, boa parte do off de Alan do filme são essas conversas, e foram muitas. A gente escolheu bem pontualmente para colocar no filme. A gente tem até um curta que chama Frequência Hanoi, que são só essas conversas. De não ter, as imagens são... Ele não aparece, mas é só essas conversas de dentro da penitenciária com o Diego. Mas a pergunta era mais se ele procurou... Vocês sabiam que ele estava preso ali no presídio de Salvador? Ou ele procurou vocês no dado momento? Um procurava o outro. Um estava sempre procurando o outro. Então, às vezes um sumia, né? Às vezes era bem... Não era um acompanhamento constante, assim, às vezes tinha tempo que a gente ficava muito tempo sem ver a Alan, aí de repente vinha um telefonema. A gente, às vezes, propunha também situações para ele, mas na maioria das vezes ele que chamava. Essa das armas, por exemplo, no final, é algo que ele
que busca a gente e fala, vocês têm que vir aqui, eu quero muito que vocês filmem isso e tal. Então... E o Black que você falou, eu acho que tem sequências do filme que são tão difíceis assim, que o Black ele funciona muito assim como esse momento de um respiro, assim, sabe? De um tempo para aquilo ser digerido de alguma forma, para você entrar num próximo bloco, assim. A gente também pensa... Eu, por exemplo, pensei a questão do amor, da música, da dança, ajuda muito, né? Sim, total. O amor é a compreensão que vale, não é o dinheiro, nem o vício. O amor é a compreensão. Um ajuda o outro, é o que não está vendo. Muito difícil. O dinheirinho também ajuda, né? Há muita diferença, rico e pobre, não está ajudando. Eu estou precisando. Verdade. Deixa eu te pedir licença, só, por favor, mais uma vez, que a Cora tem uma questão. Nossa, tá alto o microfone. Eu queria compartilhar uma inquietação e uma tristeza e um cansaço, assim, que dá, sabe? De ficar vendo repetidamente, assim, essas histórias. Por coincidência, esses dias para trás teve um filme muito parecido com o dos Cês, assim, muito parecido, e inclusive o sujeito do filme morreu antes de ver o corte, ou seja, nem ele estava aqui, nem o Alan está aqui. Enfim, a gente conhece essas histórias, assim, são várias histórias, né, parecidas com a do Alan e com o do Primo, que foi o outro filme. E aí eu queria perguntar, assim, como que você se sente ao apresentar o filme, assim, sabe? Porque, sei lá, eu sinto que tem uma insistência em contar essas histórias. Sabe, eu não estou vendo as pessoas pretas estou vendo as pessoas pretas realizando outros tipos de filme, criando outras histórias, contando outras histórias. E as pessoas brancas, algumas se sentaram aí esses dias, contando histórias tristes de pessoas pretas e enfim, né, sofrendo todo esse tipo de violência que elas sofrem. E assim, sei lá, eu fico me perguntando se o nosso trabalho não deveria ser, né? Não estou querendo descontar nada, não, refletindo mesmo, porque talvez eu acho que isso deveria ser falado em algum momento, né? Deveria ter sido falado antes com o Alexis, que estava aqui, mas então estou falando agora, assim. Ontem a gente estava aqui na mesa do Comoli, falando, né? O pessoal contando como ele foi filmar a extrema-direita na França e tal. E eu fico pensando se às vezes a gente não devia usar os acessos que a gente tem para trabalhar e filmar talvez as instituições que perpetram essas violências. Se a gente não devia estar filmando outras coisas, assim. Porque o que parece, no fim das contas, é o que eu senti vendo no filme, e é o que eu senti vendo no Primo, assim, que o bom desenho de som, a boa edição, vira um gozo na miséria do outro, às vezes, parece, sabe, assim. Eu sei que não é só isso, né, tem, né, as pessoas têm as histórias delas com as forças, com as potências e tal, mas vira um pouco isso, sabe, assim, parece uma herança fetichista com essa violência, com esses corpos, assim, isso, o tempo inteiro a gente está vendo essas coisas, na TV, em todos os lugares, sabe. Então tem um cansaço também de ficar vendo isso aqui. Eu acho isso, assim, sabe? É agressivo. É agressivo, mas é agressivo já de um outro jeito. Não é um agressivo que fala, nossa, vamos refletir, porque, nossa senhora, a gente já sabe disso tudo. E aí a gente vai, sabe, assim, eu não sei se... Eu acho que já era hora da gente, né, pessoas brancas, de pele branca, começarem a contar as histórias de uma outra forma, assim, com outro olhar, e em outros lugares, talvez filmando a gente mesmo, filmando o que a gente, sabe, assim, eu sinto isso um pouco, assim, então queria compartilhar isso, porque parece que isso não pode deixar de ser falado, sabe, de alguma forma, assim, por aí. Eu concordo com você, eu entendo, eu sei exatamente o ponto que você está colocando, concordo com você. Acho que o filme traz essa reflexão também. Acho que o filme também
de alguma forma levanta mesmo essa questão que você está colocando. Bom, eu não sei se você conhece meus trabalhos anteriores, mas eu também toco em vários outros temas. No caso desse filme, é um filme de legado, né? É um filme que eu não sei o que você acha que a gente deveria fazer, assim, de não trazer essas imagens, não trazer essa vontade do próprio personagem de que essa história fosse contada. E assim, sinceramente, são histórias que se repetem, mas têm as suas individualidades, suas subjetividades. Aqui a gente está contando a história de Alan do rap, então não dá para botar tudo num bolo só e falar isso aí todo mundo já sabe, porque de repente fica até mais cruel do que o que você estava falando. E é isso, assim, eu acho que Alan está com força ali, está com potência, ele está dizendo tudo o que ele pensa, ele está se colocando para o mundo dentro das verdades dele. E não sei se a gente está fazendo firulas estéticas e nada disso. Eu acho que o tempo todo a gente tenta potencializar esse discurso de Alan com o máximo de honestidade e sinceridade que eu posso fazer, sendo guardião desse material, entendeu? Sendo alguém que o Alan confiou para eu e meu irmão, sempre que eu estou falando aqui, estou falando eu e meu irmão, para a gente colocar esse legado de alguma forma para frente. Assim, acho que o cinema tem muito essa função de não deixar que esse tipo de história simplesmente não exista, né? A gente ataca o sistema dessa forma também. Mas eu muito entendo esse lugar que você está colocando, e eu acho que o filme levanta essa questão também. Acho que a gente pode sim debater sobre isso, mas eu acho que também tem muitas outras camadas aí. Não dá para cair só nesse lugar, sacou? Minha opinião. Eu posso só... Ai, eu vou ter que Mas sair. eu posso comentar uma Talvez eu não consiga ver o comentário do meu comentário, mas eu não queria deixar de dizer, Cora, que por mais que eu entenda a sua questão, não tinha como esses dois filmes que você comparou serem mais diferentes, mesmo tendo coisas em comum. Eu vejo, acho que no muito de encontro ao que você está dizendo, assim. A proposta aqui, a maneira como Alan toma a cena, a relação construída em 12 anos de filmagem, o que o filme tenta construir aqui junto com Alan, não acho que é um filme como o outro me deu essa impressão, acho que no outro eu direcionaria essa crítica de maneira muito próxima do que você disse. Uma coisa meio ligeira, assim, meio estigmatizada também. E aqui eu senti, acho que a força, queria deixar esse elogio até, porque a força desse filme vem na maneira como o Alan toma essa cena, toma a câmera, filma, canta, pede para... cria uma cena e diz uma coisa de uma maneira que a gente viu poucas vezes. Por mais que a gente tenha visto a cena da violência muitas vezes, a cena que o Alan apresenta pra gente, eu não sei, eu fiquei completamente impactada porque acho que foram raras as vezes que eu tive de frente com uma cena dessa, assim, de verdade. Então, acho que são filmes bem distintos e aí só para concordar que a gente precisa também... É o problema da representatividade que a gente sempre fala também, de como é que a gente cai nessas questões que são complexas. Eu não estou discordando de você totalmente, não. Eu só acho que a comparação dos dois filmes, como se fossem dois filmes muito parecidos, e para mim, são dois filmes completamente diferentes. Assim, depois você assiste o do Primo também. Sim, já o que eles têm em comum é a história de um artista que teve um final trágico. Mas a maneira como a realização foi conduzida, a relação do diretor com o Alan, seu irmão, né, que está no filme, a maneira como isso aparece, acho que cria uma diferença muito grande entre esses dois projetos. É isso, parabéns. Pessoal, já deu 11 horas. Não, uma palavrinha. Pois não, pode fazer seu último comentário pra gente encerrar? Pois não? Pode? Não, é que a gente fala muito sobre isso, sobre o filme do Primo também. Eu acho que existe uma diferença ali com o do Primo, principalmente da relação, que era uma das primeiras coisas que eu sempre pergunto, é isso. Qual relação você tem, quanto você vive? Porque é muito delicado você chegar a filmar e ir embora sem saber, tipo,
o que se deu na vida daquela pessoa, como que foi, se ela aparece em momentos específicos. Acho que tem até um caso aqui em BH que tem essas diferenças, mas, por exemplo, em relação com o Julinho, me lembrou muito isso do Afonso. Mas a pergunta foi uma pergunta muito como vocês decidiram, por exemplo, usar aquele jornalista e o Mano Brown também, por causa que é muito difícil colocar, por exemplo, eu senti um desconforto ali no Mano Brown, porque são questões que eu sinto que são muito íntimas, a gente se falar ali entre nós para entender todo esse sistema, como que se combate esse sistema, mas também como que enfrenta outras coisas ali. Então, achei muito difícil isso e queria saber como que foi isso. É difícil o quê? Colocar a escolha, vocês foram atrás do Mano, pediram ele para falar, como que foi toda essa relação e dele ali com o Alan, no encontro e tudo. Assim, o Alan sempre foi muito fã do Racionais, sempre tinha o Mano Brown como essa figura a ser seguida. Então, todo show dos Racionais, o Alan subia de alguma forma. A gente só tem 2 shows ali, mas foram muito mais. Então, foi se construindo essa relação Alan, Racionais MC, através de Alan. E quando a gente vai conversar tanto com o jornalista quanto com o Mano Brown, é pautado por Alan naquela conversa da penitenciária. Ele pede. Ele mostra essa imagem para o Raimundo Varela, mostra isso aqui para o Mano Brown. Então, a gente vai pautado pelo Alan, em busca dessas pessoas, porque o Alan estava preso. Então, a forma que a gente conseguiu de fazer essa ponte entre o que Alan queria falar e esses personagens foi filmando e levando. E aí são essas 2 cenas, a do Mano Brown e do Raimundo Varela. Mas você vê que o Mano Brown tem um carinho com a Alan, né? Ele tem um lance com a Alan, assim, existe essa relação ali, né? Ele viu o filme? Não, Mano Brown ainda não. A gente tentou muito, mandou 1000 mensagens, tentou entrar em contato, só que ele está em um momento agora que é bem difícil acessar o Mano Brown. Tá até lançando um filme. Pode fazer seu comentário? Microfone. Eu digo, meu nome é Charles, viu? Charles Leandro Soares, do bairro Serra. Olha, pertenço ao livro da Rádio Favela, muitas rádios, viagem no exterior, lá na Argentina, família minha é internacional, imagina, né? Mas, uma grande história, mas essa história foi excepcional. O que eu vivi no passado, eu vivo vivendo no presente. A vida não tem paz, mas Deus é maior, né? Sim. Essa história é excepcional, porque é uma história que vai terminar, um não sabe se vai terminar, mas só Deus sabe lá, né? Aí eu digo, Deus é maior, né? Mas que a juventude tem que mudar, mas só depende de cada um, né? Muito bom. Aí eu digo, mas apesar da história, eu vivo nela até hoje, mas já estou no Rio de Janeiro, já estou em São Paulo, já estou na Argentina, já estou dependendo de que país, minha família também, mas é uma história, vício todo mundo tem, né? Fala, eu vício que eu fumo e bebo. Tem uma história para contar, mas eu não falo nada, né? Não é questão de rico, não, mas um abraço pra todo mundo, tá? Tamo aí, é boa história. Obrigado. Mas tamo aí. Gente, boa E eu noite. não sou quem pra pecar, todo mundo tem, né? Mas não sou quem pra acusar ninguém. Tá ok. Tamo aí. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos e a todas. Queria continuar convidando vocês a continuarem vindo ao Fórum Doc. A Mostra Contemporânea continua amanhã. Nós temos as 2 sessões da Mostra Contemporânea. Mas esse aí, muito obrigado. Mas esse aí Daniel. foi um grande artista, viu? Eu gostei da história.